Olá, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração, especialista na área de gestão e educação à distância e mestre em desenvolvimento social. Trabalharei com vocês a disciplina Modelos de Gestão. Estou honrado em tê-los aqui no nosso curso e quero convidá-los a iniciarem comigo uma grande viagem pela história, evolução e desenvolvimento das atualidades da administração de empresa. Por meio dessa disciplina, você conhecerá os principais assuntos pertinentes à formação dos técnicos em administração, saberá aplicar de forma correta os conhecimentos adquiridos, distinguirá as ferramentas necessárias para o gerenciamento administrativo dentro das organizações, aprenderá a estabelecer a correlação dos conteúdos com o seu dia a dia profissional e poderá implantar ou melhorar a gestão administrativa da sua organização. Um grande desafio na trajetória profissional será o de adaptar os conhecimentos e as técnicas estudadas para dentro da empresa onde você trabalha ou irá trabalhar. A partir de agora, aproveite bem as ferramentas que disponibilizamos para vocês, as videoaulas, a apostila, os fóruns. Prestem muita atenção nos conhecimentos e experiências que estão sendo compartilhadas a partir de agora por todos os seus professores. E utilize-os da melhor forma para o seu crescimento pessoal e profissional. Peço também que em nossas aulas acompanhem na apostila os conteúdos apresentados e façam anotações se surgirem dúvidas. Depois, é só postar nos nossos fóruns de Tira Dúvida que todas essas dúvidas serão respondidas. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum correspondente àquela aula. Vamos lá? Vamos continuar viajando pela história da administração. Essa aula de hoje nós vamos iniciar com a administração por objetivo. A administração por objetivos, ou APO, surgiu na década de 1950 a partir dos estudos de Peter Drucker, que nasceu em 1909 e faleceu em 2005, dentro da teoria que é chamada Teoria Neoclássica da Administração. Este autor enfatizava a prática da administração como forma de dar maior eficiência para essas organizações. E assim se desenvolveu uma forma de planejamento que pudesse ser aplicada em qualquer tipo de empresa, independente do seu porte, do seu local, onde essa organização estiver inserida. No livro intitulado Introdução à Teoria Geral da Administração, uma visão abrangente e moderna da administração das organizações, o Chiavenato apresenta as seguintes características para a APO. Ele fala que é o estabelecimento de objetivos entre a direção e gerentes, estabelecimento de objetivos para cada departamento, interligação dos objetivos entre departamentos, ou objetivos departamentais, planos táticos e operacionais focados na mensuração e no controle, avaliação contínua, revisão e reciclagem desses planos. Importante participação dos líderes e apoio constante para a equipe. O ciclo da APO ele tem início no âmbito departamental, ou seja, focado nas necessidades de cada departamento ou setor da empresa, e com um prazo médio, que em geral é de 1 ano. Inicia-se determinando o objetivo deste departamento, que deve ser ousado e desafiador, porém possível de ser atendido para que não gere nenhum tipo de desmotivação. Pois será função dos gestores proporcionarem as devidas ferramentas para que os funcionários alcancem o objetivo proposto. A segunda etapa do ciclo consiste em definir os planos táticos, que são os meios para se alcançar os resultados determinados. É hora de listar as possíveis táticas e escolher dentre elas as que são mais viáveis. Depois de escolhido o plano tático, é hora de executar os planos operacionais, ou seja, determinar qual será a atribuição de cada um no dia a dia de trabalho. Depois de determinado esse tempo, que poderá ser 1/3 do período total da APO, aproximadamente 4 meses, é realizada a primeira avaliação parcial. Essa avaliação consiste em demonstrar se os resultados poderão ou não ser alcançados até o final da APO. Se está muito fácil ou tranquilo de demonstrar que tudo que está ocorrendo normalmente, se tudo está ocorrendo normalmente, a tática é mantida. Porém,
Se não estiver dentro do previsto, dentro daquilo que foi acordado, é necessário mudar a APO. O profissional deverá determinar se é viável modificar os planos táticos e operacionais ou se todos os objetivos traçados para a APO serão modificados. Nesse momento é possível perceber que existe uma certa flexibilidade e que esse tipo de planejamento permite a vocês. Pois o objetivo é fazer com que cada departamento consiga atingir os seus resultados e os seus objetivos. Depois disso, o profissional implementa todas essas modificações e aguarda o final do prazo da APO para então realizar o comparativo entre o que foi alcançado e o que foi planejado no início da APO. Assim encerra seu ciclo, que deverá ser reiniciado no próximo ano ou no próximo período. Existem benefícios claros com a utilização da APO, mas também existem alguns problemas que devem ser evitados, os quais podem atrapalhar a busca pelos objetivos traçados no início desse tipo de planejamento tático. A gente vai falar um pouco sobre a análise do ambiente externo das organizações. As empresas, como nós já dissemos, são sistemas abertos, isso é, possuem interação com todos os fatores externos. Tal constatação é derivada de uma teoria que chama Teoria dos Sistemas, que nos ensina que as empresas dependem das condições ambientais que as circundam para se iniciar, se desenvolver e prosperar no mercado. Essas condições são a existência de bons produtos ou serviços, tecnologia apropriada, profissionais qualificados, boa qualidade de administração, conhecimento do mercado e do comportamento desses consumidores. Mas essas condições também podem ser condições que gerem algum tipo de ameaça para a empresa. Por exemplo, a concorrência, surgimento de novos produtos substitutos, a mudança de tecnologia, criação de novas leis, de novas normas, etc. Se a região onde a empresa está instalada não oferece boas condições econômicas e se há pouca mão de obra qualificada, se a empresa tem produtos ultrapassados, os quais não atendem mais ou não atendem mais às exigências dos consumidores, podemos perceber claramente que o ambiente não é favorável para aquela empresa prosperar naquele momento. E assim temos que conhecer muito bem essas condições e aprender a avaliar as condições internas e as condições externas das empresas. Observando a figura desse slide, nós podemos perceber que a empresa é rodeada de influências, que podem ser influências positivas ou não, mas que de qualquer forma devem ser reconhecidas e monitoradas pelos seus gestores ou pelos seus administradores. Nesse contexto, nós podemos perceber a existência de um ambiente geral, que são os fatores externos, comuns a todas as empresas, e um ambiente de tarefa, que são os fatores mais próximos das empresas. Os ambientes organizacionais. Nós vamos dividir os ambientes organizacionais em macroambiente e microambiente. Primeiro, o macroambiente, que tem um efeito genérico e abrangente para todas as organizações, e normalmente escapam do controle e da previsão, da compreensão dessas organizações. O microambiente é mais próximo e imediato da organização, porque trata os fatores internos, do qual obtém suas entradas e no quais colocam suas saídas ou resultados. De acordo com Adriano Stadler, no livro Introdução à Administração, o ambiente geral é formado pelos fatores políticos, fatores econômicos, fatores tecnológicos, fatores legais, culturais, fatores demográficos, fatores ecológicos e fatores naturais. Agora vamos conhecer um pouco sobre quais são os elementos do ambiente de tarefa. Esses fatores são os funcionários, os consumidores, os fornecedores, os concorrentes e todas as agências reguladoras. Você acabou de ver alguns desses elementos que afetam ou podem afetar e são afetados pelo negócio de uma empresa. Mas será que existem outros fatores que podem de alguma forma impactar as organizações? Sim, cada tipo de empresa tem as suas particularidades e é isso que determina qual é o impacto de cada um deles ou qual o impacto que cada um deles causa no seu negócio. Não basta apenas olhar as mudanças no ambiente externo da organização.
nós também precisamos olhar para dentro dessa organização e verificar se temos competência para nos adaptar rapidamente a essas mudanças. Sem uma análise interna, nós não sabemos se poderemos aproveitar as oportunidades ou enfrentar as ameaças do mercado. Enfim, deve existir uma análise dos aspectos da organização que levem em consideração a sua estrutura, as tecnologias que são adotadas, quais são os seus objetivos, os processos de trabalho, como é formada a sua equipe de vendas, equipe administrativa, quais são as formas de recrutamento, treinamento, manutenção de pessoas, quais são os incentivos que são oferecidos a essas pessoas, os preços que são praticados, as formas de promover a empresa, os estoques, a lucratividade, enfim, uma grande nuance de variáveis que podem interferir nesses fatores. Missão, visão e valores da empresa. As empresas possuem alguns elementos que fazem parte da sua identidade, que são reconhecidos quando ela realiza um planejamento de longo prazo. Uma dessas questões são as missões, a missão, a visão e os valores, a estratégia da empresa, que são percebidos por meio dos resultados que são alcançados a longo prazo. Podemos verificar que esses níveis funcionam como uma pirâmide, onde tudo está apoiado na busca por resultados positivos, e que os valores que as empresas têm permeiam todas as etapas, pois são essenciais em qualquer nível e em todos os momentos. Vocês nesse momento saberiam diferenciar missão, visão e valores? A missão das organizações representa a sua essência, o seu propósito maior de existir, o seu significado para a sociedade. É como se fosse a identidade da organização. São características que a diferenciam das demais, que agregam valor e que fazem sentido de existir. A visão deve apresentar a empresa onde ela quer chegar em termos quantitativos, em termos de posicionamento de mercado, como que ela quer ser vista pelos seus clientes e pelo público em geral, qual a posição competitiva que ela quer ocupar, perante os demais concorrentes. A visão de uma empresa deve responder a algumas perguntas. Qual o nosso objetivo? Qual é a força que nos impulsiona? Quais são nossos valores básicos? O que fazemos de melhor? O que desejamos realizar? O que gostaríamos de mudar? Já os valores são os princípios, sentimentos, as crenças e filosofias que regem o comportamento do negócio. Em geral, os valores são oriundos dos princípios morais, culturais, dos fundadores do negócio. Tais valores são comuns aos gestores e devem ser compartilhados entre todos os membros da organização. Os principais valores são a ética, o respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente, a responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, motivação, inovação, pioneirismo, compromisso com aquela sociedade na qual ela está inserida, tolerância, cooperação, melhoria contínua, liderança compartilhada e participativa, empreendedorismo e etc. A estratégia de uma organização representa o conjunto de decisões a serem tomadas que orientam e proporcionam um rumo, um caminho que vai nortear todas as ações que serão realizadas pelos funcionários de uma organização. Portanto, implementar essa estratégia significa criar planos táticos, ou seja, de médio prazo, que geralmente tem duração de 1 ano, ou que vai servir para a realização do ano seguinte. Vocês podem perceber que, assim que nenhuma estratégia é elaborada sem informação da empresa e do mercado. Vamos falar agora um pouco de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, conhecida como análise SWOT ou matriz FOFA. Tão importante como analisar o que ocorre no entorno das empresas é avaliar a qualidade do ambiente interno também. Essa qualidade se refere às características positivas e negativas dos processos internos das pessoas, da tecnologia, da logística, do marketing, do atendimento aos nossos clientes. Todos esses itens levantados são chamados diagnóstico interno, que fazem parte, como eu disse, da análise SWOT.
Mas afinal, o que significa SWOT? SWOT é a junção de palavras na língua inglesa, cujo significado em português é S, strengths, força do ambiente interno, W, weakness, fraquezas do ambiente interno, O, opportunities, oportunidades do ambiente externo, e threats, ameaças do ambiente externo. Podemos dizer que a análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico interno e externo do ambiente organizacional, cujo objetivo é analisar o ambiente e auxiliar na compreensão das mudanças ocorridas no ambiente externo, com o intuito de coletar as informações ou as oportunidades que estão surgindo no mercado e incorporá-los aos planos da empresa. As forças e fraquezas estão diretamente relacionadas ao ambiente interno da empresa, tratando-se dos pontos fortes e fracos daquela organização. Nós podemos dizer então que é um diagnóstico interno, um levantamento das potencialidades e das fragilidades daquela empresa. Tal levantamento não pode ser parcial e também não pode ser feito a qualquer maneira. Reconhecer o que se faz de bom no dia a dia é gratificante e positivo. Mas admitir também o que não se faz de tão bom, às vezes é traumático, pois envolve admitir a existência de erros, de fragilidades, de fraquezas em um ou mais processos da organização. São alguns exemplos de forças e fraquezas, estratégias organizacionais, perfil dos colaboradores, aquisição de equipamentos, atitudes do público interno, cultura organizacional, crenças, costumes, valores, gestão do conhecimento. Conhecer as ameaças e as oportunidades é também conhecer o ambiente externo da organização, ou seja, é visualizar as mudanças que ocorrem na economia, tecnologia, no meio ambiente, nas leis, na política, nos seus fornecedores, os seus concorrentes e principalmente no mercado consumidor, os seus clientes. Essas variáveis estão fora do controle da empresa, ou seja, são mudanças que não se podem ignorar, mas simplesmente deve-se reconhecer o seu valor e planejar algumas e determinadas ações para a sua empresa, levando em consideração o quanto cada uma dessas variáveis externas pode ou poderá afetar o seu negócio. São alguns exemplos de ameaças e oportunidade: alterações de mercado, comportamento do consumidor, novas leis, novos regulamentos, a tecnologia, o perfil do mercado de trabalho, mudanças ambientais e sociais, alterações econômicas, o poder da sociedade civil organizada, etc. Dessa forma, nós precisamos compreender que este é um diagnóstico, é uma ferramenta, uma fotografia do ambiente interno da empresa, ou seja, um retrato de como estão se portando as pessoas, os processos, as tecnologias, matérias-primas e todos os outros elementos que estão ou estejam envolvidos no objetivo principal desse negócio. Vamos falar um pouco agora sobre os processos de centralização e descentralização. Primeiro, o que você entende por centralizar? E sobre descentralizar? Eu imagino que muitas coisas agora, a partir desse momento, vêm na sua mente. Mas quando nós falamos em administração, em centralizar ou descentralizar, tais palavras referem-se ao poder e à autoridade de tomada de decisão no dia a dia das organizações. A centralização do poder e autoridade nos mais altos níveis da hierarquia é uma realidade comum nos diversos tipos de empresa. Centralizar significa reter ou concentrar as decisões nas mãos de diretores e gerentes, ou nas mãos de poucas pessoas, não dando autoridade para os níveis mais baixos da hierarquia tomar decisão ou decisões que poderiam ser facilmente resolvidos, caso houvesse a descentralização. Quando uma empresa é centralizadora, ela dificulta e causa demora para a tomada de decisão. Algo que poderia ser resolvido facilmente se mais pessoas dentro da organização tivessem tal autoridade. Quando o gestor retém a tomada de decisão para si, ele faz com que a empresa se torne menos ágil, mais burocratizada
e, consequentemente, todos ficam dependentes daquele profissional. Já a descentralização é um processo planejado de atribuir responsabilidade pela tomada de decisão e de questões táticas e operacionais para os níveis mais baixos da hierarquia, deixando com que os cargos mais elevados ocupem seu tempo com questões que são estratégicas para o negócio. Observando a figura, nós podemos perceber que a cor mais escura está concentrada no nível intermediário da empresa. Isso quer dizer que ela utiliza a descentralização, pois os níveis mais elevados ficarão responsáveis por questões que envolvem os rumos da empresa, ou seja, o planejamento de longo prazo e questões que são estratégicas para aquele negócio. Dessa forma, os níveis intermediários estão mais próximos dos funcionários. Isso significa dizer que, quando os problemas acontecem nesse nível, os gerentes estão mais próximos à cena da ação. E assim eles resolverão os problemas com muito mais agilidade, mais rapidamente. Quanto maior for o porte da empresa, mais planejado deve ser o processo de descentralização. Pois se o diretor da empresa for centralizador, ele não terá tempo para resolver as questões mais simples e operacionais. E assim os problemas vão crescendo e se acumulando. Não existe regra específica para descentralizar o poder da empresa, tá? Mais uma vez eu trago aqui o autor Chiavenato para falar sobre a palavra mudança. Chiavenato conceitua mudança como sendo uma ruptura, uma interrupção, uma variação, uma transformação ou uma perturbação. O mundo atual se caracteriza por um ambiente dinâmico, em constante mudança, que exige das empresas uma grande capacidade de se adaptar a esse ambiente para sobreviver e se sobressair nesse mercado. No dia a dia das empresas, as mudanças podem ser planejadas ou não. Quando essa mudança é planejada, é possível prever os possíveis riscos, que vão acontecer, calcular os melhores caminhos a trilhar e visualizar um cenário próspero para todos. Quando isso não ocorre, ou seja, quando não há planejamento, estamos sujeitos à sorte do ambiente empresarial. Nenhum profissional deve agir no improviso, ou não deveria agir no improviso. Portanto, mudar significa sair da zona de conforto onde nós nos encontramos, enfrentar o desconhecido sem medo, acreditar que a busca pela melhoria contínua é o maior incentivador da mudança na empresa. Todos os membros devem primeiramente mudar suas atitudes para que elas sejam todas norteadas no ambiente de trabalho. As pessoas em geral são resistentes à mudança. Todos nós normalmente somos resistentes à mudança, pois acreditamos que a forma com que fazem as coisas atualmente são as formas mais corretas, mais eficientes, mais eficazes. O medo e a insegurança pelo novo tornam as pessoas cada vez mais acomodadas e resistentes às necessidades de mudar. Todos nós devemos estar preparados para a mudança. Temos que manter nossa mente aberta para a inovação, pois essa é uma das habilidades essenciais dos profissionais nas empresas atualmente. E você, tem medo de mudança? Você sabe identificar o momento certo para mudar? Pensem nisso. Motivação e relações humanas no trabalho. Alguma vez vocês já tentaram definir o que é motivação? Realmente eu sei que é uma tarefa bastante complexa, mas devemos compreender qual é o efeito da motivação no contexto empresarial. Pois a partir desse momento, nós poderemos interferir ou intervir no comportamento das pessoas, a fim de melhorar a sua produtividade e a qualidade dos produtos e serviços ofertados por ela. De acordo com Chiavenato, motivação pode ser o processo de induzir uma pessoa ou um grupo de pessoas, cada qual com suas necessidades e personalidades distintas, a atingir os objetivos da organização, enquanto ela tenta também atingir os seus próprios objetivos, seus objetivos pessoais. É isso mesmo, motivar é induzir. E por que a motivação é tão importante no ambiente de trabalho? É muito simples. Além do pagamento de salário em dia, que a empresa
ela precisa despertar a vontade dos funcionários de produzir mais e melhor, incentivando-os a permanecer naquela empresa. Observe essa figura e veja que, sem motivação, as pessoas permanecem no estado de equilíbrio. Quando há um estímulo ou um incentivo que vai ao encontro das necessidades das pessoas, cria-se uma tensão, que é a vontade de agir, a vontade que as pessoas têm de agir, ou seja, gera um comportamento nas pessoas, que é a ação. E, consequentemente, a pessoa chega ao estado de satisfação, fica satisfeita. Para que essas pessoas não voltem a ficar no equilíbrio e permaneçam motivados, é necessário que a empresa sempre esteja estimulando ou incentivando esses funcionários, com prêmios, melhorias nos salários, possibilidade de crescimento dentro da organização, um bom clima de trabalho, enfim, recompensas que tornem ou façam essas pessoas estarem sempre motivadas. Nas empresas, os gestores possuem duas formas consideradas muito eficazes para manter a motivação dos funcionários em alta. Ou seja, a todo momento é necessário mesclar as recompensas materiais e simbólicas. Vou falar um pouquinho sobre elas. A recompensa material é toda a remuneração em dinheiro que as pessoas recebem, comissões, bônus, prêmios que as empresas possam oferecer, seja como parte fixa da remuneração ou como um adicional de produtividade. Já as recompensas simbólicas são os incentivos não tangíveis e que a empresa dispensa a seus funcionários, sejam eles em sanções sociais, reconhecimento, prestígio, progresso profissional, responsabilidade, desafios e outras ações que não têm valor material, mas que podem trazer a satisfação para o funcionário daquela empresa. As habilidades dos administradores. Você já pensou quais são as habilidades mais importantes para o trabalho na área administrativa? Será que essas habilidades são as mesmas habilidades exigidas para os cargos operacionais? Vamos conhecer e falar um pouco a partir de agora de cada uma dessas habilidades, porém, quais habilidades um profissional de administração precisa ter para conseguir sucesso no seu trabalho? Eu espero que vocês saibam responder. A resposta principal é a seguinte: esse profissional deve ter 3 habilidades básicas, que são as habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. São esse conjunto de habilidades que vão acontecer na vida profissional à medida que o funcionário sobe de cargo e cresce dentro da organização. O mais importante é apresentarmos e conceituarmos as diferenças entre conhecimento e habilidade, sendo que o conhecimento é o somatório de toda a informação ou todas as informações que foram adquiridas ao longo da vida pessoal e profissional e que ocorrem pela realização de cursos ou pela aplicação prática de tarefas e atividades que se tornam conhecimentos relevantes para a vida. Já a habilidade é a potencialidade que cada pessoa possui para a execução de tarefas ou atividades na vida pessoal e profissional. A habilidade é a disposição e probabilidade que as pessoas possuem para certas áreas do conhecimento, que podem se tornar em conhecimento com o passar dos tempos. Agora vamos falar um pouco e vamos tentar entender se vocês sabem o que são habilidades técnicas, humanas e conceituais. As habilidades técnicas são compostas pelas atividades práticas e operacionais que os empregados desempenham rotineiramente no seu dia a dia. As habilidades humanas são ligadas ao relacionamento interpessoal no trabalho. Como que você se relaciona com as pessoas, como que você se comunica, como que você trabalha em equipe, a sinergia que existe entre as pessoas, a motivação, o relacionamento com chefias e demais cargos da organização. E as habilidades conceituais são as habilidades dos diretores e presidentes das empresas, ou seja, os cargos mais elevados numa escala hierárquica. São responsáveis pelo planejamento e gestão de toda a organização, ou seja, da organização como um todo. Poder, autoridade e liderança.
Ao estudar o tema liderança, precisamos primeiramente saber o que é poder e o que é autoridade. O Max Weber tinha uma definição e ele falava que poder é a habilidade de forçar alguém a obedecer a uma ordem a despeito de resistência, pelo uso da força, da imposição ou da coação. E autoridade é quando os comandos são voluntariamente obedecidos por aqueles que os recebem. Então a diferença entre poder e autoridade é que o poder não exige a utilização de habilidades pessoais, como simpatia, empatia, carisma, entusiasmo, pois o poder é a utilização da força, da coação, pela utilização de um cargo ou de um título que a pessoa ocupa ou possui. Já a autoridade é quando as pessoas seguem as ordens do líder, porque são influenciadas por suas habilidades pessoais, ou seja, seguem esse líder por reconhecer a sua capacidade de comando, a sua capacidade de empatia. Nós podemos citar 3 tipos básicos de autoridade: autoridade tradicional, carismática e racional legal. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 tipos. A autoridade tradicional é o tipo de autoridade que não possui nada que a torne legítima dentro da sua influência, a não ser pelo fato de que essas pessoas sempre tiveram autoridade ao longo do tempo. Ou seja, não se questiona essa influência e nem essa autoridade. Podemos dizer que as pessoas idosas, os religiosos, membros de organizações militares, polícia, são pessoas que possuem esse tipo de autoridade porque a sociedade, de um modo geral, costumam respeitar essas pessoas. Já a autoridade carismática é um tipo de autoridade baseada nas habilidades pessoais do líder. É a influência da sua personalidade. Líderes políticos, religiosos, revolucionários, alguns artistas são considerados entidades ou autoridades carismáticas, pois não precisa de nada que legitime essa autoridade ou a sua influência, a influência que ele exerça. E por fim, a autoridade racional legal, que é o tipo de autoridade que é legítimo, institucionalizado, pois pertence a certa organização, conhecida como autoridade burocrática. Essa autoridade é o uso do cargo que as pessoas possuem dentro das organizações. A liderança é decorrente da utilização do poder e autoridade nas empresas. Aliás, é um assunto muito discutido atualmente e há uma preocupação em desenvolver habilidades de liderança entre os funcionários. Isso ocorre pois um profissional com habilidades de líder traz mais produtividade para a empresa. A liderança é uma característica que pode ser desenvolvida. Liderança representa a sua capacidade de influenciar as pessoas, de influenciar o seu modo de agir. O principal papel do líder é contribuir para o desenvolvimento das pessoas, reforçando seus pontos fortes e ajudando eles a melhorar os seus pontos fracos. Dentre as principais atividades do líder no ambiente empresarial, nós podemos destacar o incentivo ao trabalho em equipe, o processo de comunicação feito de forma eficiente dentro do ambiente de trabalho, ser exemplo para os seus liderados, gerenciar conflitos entre os membros da organização, incentivar os funcionários, reconhecer e recompensar esses funcionários, desenvolver habilidades nas pessoas, mantê-las motivadas, as pessoas motivadas, criar um clima organizacional positivo, entre outros. De acordo com o Chiavenato, há 3 tipos de liderança: a liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. A liderança autocrática se caracteriza por ter um líder centralizador, possessivo, controlador, que impõe ordens ao seu grupo e faz jus àquele grande ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Já a liderança democrática, existe o envolvimento das pessoas, envolvimento dos funcionários nas decisões que são tomadas pelo líder, pois ele dá espaço para diálogo e para que sejam definidos as metas e os objetivos sempre em conjunto.
Existe uma clara comunicação, o processo de comunicação é muito bem desenvolvido, participação, cooperação, o clima de trabalho é muito bom. A liderança liberal é um tipo de liderança onde há plena abertura e confiança dos funcionários, fazendo com que eles se tornem ou tomem as suas próprias decisões e definam as metas e os planos de participação. O líder confia muito nessa equipe, porém isso só é possível quando os funcionários possuem determinadas habilidades para que a produtividade seja alcançada sem conflitos entre esses funcionários, também chamada de liderança participativa. Bem, vamos iniciar agora falando um pouco sobre equipes de alta performance. Um grupo de pessoas dentro de uma empresa, eles têm objetivos distintos, objetivos divergentes, onde cada um tem objetivos, os seus objetivos pessoais, que não estão associados e alinhados com os objetivos da empresa. Já uma equipe trabalha por uma causa maior, um projeto coletivo. Uma equipe reconhece as contribuições individuais. Ela também objetiva um resultado total, único. Um trabalho em equipe só acontece verdadeiramente quando as pessoas trabalham unidas, por laços de lealdade, de confiança, de comprometimento, de respeito entre os membros da equipe. Vocês sabem me dizer o que são equipes de alta performance? Até aqui, vocês conheceram a diferença entre grupos e equipes e as estratégias utilizadas pela empresa para incentivar o desenvolvimento de equipes eficazes. Essas são algumas características de equipes de alta performance. Indivíduos comprometidos, que confiam uns nos outros, pessoas que têm um claro sentido de propósito em relação àquele trabalho, e esse propósito está alinhado com os propósitos da organização. São comunicadores eficazes dentro e fora da equipe, pessoas envolvidas nas decisões do grupo, pessoas que seguem um processo que lhes permitem planejar, tomar decisões e garantir a qualidade daquele trabalho. Essas equipes apresentam alguns diferenciais, como por exemplo, flexibilidade, alta produtividade, têm um grande conhecimento da organização como um todo, pensam em que os seus esforços devem ser feitos de forma conjunta. A soma desses diferenciais proporciona às empresas um aumento na produtividade e na qualidade dos produtos e serviços que são prestados. Para que uma empresa possa desenvolver esse tipo de equipe, é necessário que ela tenha uma estrutura sólida, que tenha processos de trabalho muito bem definidos e que tenham políticas de trabalho justas e aceitas por todas. Que também essas organizações devem possuir um sistema de avaliação que consiga medir o desempenho da equipe e dos resultados que foram estabelecidos para ela. Que produza treinamento, capacitação dos seus funcionários de maneira adequada. E que tenham líderes incentivando as atitudes positivas dos membros do grupo. Como nós podemos desenvolver equipes de alta performance? Esse processo de desenvolvimento de equipes de alta performance abrange a utilização de técnicas de gestão de equipe, de liderança, de comunicação e motivação. O líder que irá conduzir a equipe deve ter habilidade de se integrar com essa equipe. O líder deve realizar as seguintes atividades, algumas atividades dentre elas. Gerenciar situações de conflito, porque os ambientes de trabalho são conflituosos. Proporcionar feedback aos seus funcionários, retorno das informações. Confiar na execução das atividades pelos membros da equipe. Confiar e respeitar as pessoas. Facilitar a cooperação entre as pessoas. Estabelecer integração entre os membros da equipe. Fica claro e evidente que as empresas se beneficiam com essas equipes, é óbvio. É preciso destacar também algumas características pessoais dos membros das equipes altamente eficazes, que são pessoas ou indivíduos ou funcionários flexíveis, que têm um bom relacionamento com as pessoas, que têm os seus objetivos pessoais muito bem definidos, que são pessoas humildes, que normalmente conseguem aceitar e absorver as críticas,
que tem perseverança, atitude. Em nossas equipes de trabalho, muitas dessas características podem estar presentes. Porém, todos os profissionais de administração devem procurar desenvolver essas habilidades em seu perfil profissional, para que assim a equipe tenha cada vez mais sucesso, ou para que as suas equipes tenham cada vez mais sucesso. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero, mais uma vez, que esse material desperte em vocês o interesse por como se processam as mudanças nos ambientes de trabalho, nas organizações, a motivação dos funcionários, como se dá a motivação dos funcionários, como detectar e distinguir as habilidades desses funcionários, como se dão o poder e a autoridade, a liderança dentro de equipes de alta performance. Eu peço também que vocês não deixem de interagir com seus colegas de curso, com seus tutores também, participando ativamente das discussões nos fóruns dispostos e propostos no AVA. Procurem se dedicar ao máximo em seus estudos. Até a próxima aula e fiquem todos com Deus. Obrigado.